cursinho alternativo, a resolução de física. Essa semana a gente vai resolver o exercício 9 da Unifesp 2016. Ela é uma questão aberta da lista F018, tá? Vamos ler o enunciado juntos então. Considere um copo de vidro de 100 gramas contendo 200 gramas de água líquida, ambos inicialmente em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. O copo e a água líquida foram aquecidos até o equilíbrio térmico a 50 graus Celsius em um ambiente fechado por paredes adiabáticas, com vapor de água inicialmente a 120 graus Celsius. A tabela abaixo apresenta valores de calores específicos e latentes das substâncias envolvidas nesse processo. Aí ele apresenta a tabelinha pra gente com os calores, né, que a gente vai precisar para utilizar nos cálculos. E vamos à pergunta. Considerando os dados da tabela, que todo o calor perdido pelo vapor tenha sido absorvido pelo copo com água líquida e que o processo tenha ocorrido ao nível do mar, calcule a quantidade de calor em calorias necessária para elevar a temperatura do copo com água líquida de 20 para 50 graus Celsius. E a alternativa, o item B, pede pra gente a massa de vapor de água em gramas necessária para elevar a temperatura do copo com água líquida até atingir o equilíbrio térmico a 50 graus Celsius. Então, a gente vai fazer as continhas e vai apresentar para vocês qual a melhor forma de chegar nesse resultado. Beleza? Vamos lá. Bom, no item A, então, ele quer que a gente calcule o calor total necessário que a gente tem que fornecer para o conjunto copo mais água para aquecer o conjunto de 20 até 50 graus Celsius. Então, vamos lá. Como eles não estão mudando de fase, nós vamos usar o que macete nos dois casos. Então, o calor total que a gente precisa fornecer para esse conjunto se elevar a temperatura é o calor que a gente precisa fornecer para a água mais o calor que a gente vai fornecer para o copo. Bom, então, o calor total ele será a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura dela, mais a massa do copo vezes o calor específico do copo e a variação de temperatura desse. Portanto, o calor total será, a massa de água é 200 gramas. O calor específico da água, lá na tabelinha, ele me deu que vale 1. A variação de temperatura vai ser 50 menos 20. Porque é a final menos a inicial. No copo, a mesma coisa. A massa do copo é 100 gramas. A variação, o calor específico do vidro é 0,2, lá na tabelinha também. E a variação da temperatura é a mesma da água. Então, nós teremos mais 30 e aqui também dá 30. Então, a gente tem 200 vezes 30 dá 6.000. 100 vezes 0,2 dá 20. 20 vezes 30 dá 600. Então, meu calor total, 6.600 calorias. É o que a gente precisa fornecer para esse conjunto para conseguir elevar a temperatura de 20 a 50 graus Celsius. Ok? Vamos para o item B.
No item B, ele pede para a gente calcular a massa de vapor de água que deve ser, de vapor de água que vai ser necessária para elevar, então, o conjunto copo mais água de 20 para 50 graus Celsius. Bom, para que esse vapor entre em equilíbrio térmico com o conjunto água mais copo, esse vapor ele precisa chegar a 50 graus Celsius. Sendo assim, como a temperatura inicial dele é 120 graus Celsius, ele vai ter que ser resfriado até 100 graus Celsius, onde ele vai mudar de estado físico de vapor para água líquida e depois vai ser resfriado novamente de 100 graus Celsius até 50 graus Celsius, que é a temperatura final de equilíbrio do conjunto. Bom, então a gente terá no item B o calor total, que é aquele que a gente calculou lá no item A, mais o calor 1 do vapor, que é aquele necessário para resfriar o vapor de 120 para 100 graus Celsius, mais o calor 2, que é aquele necessário para mudar o vapor de água de estado físico, mais o calor 3, que é aquele necessário para resfriar a água de 100 até 50 graus Celsius. Tudo isso é igual a zero. O calor total, que é aquele que a gente precisa fornecer para o conjunto de água mais copo, nós já calculamos no item A e vale 6.600. Esse calor 1, ele é aquele calor que vai resfriar de 120 para 100. Então, a gente faz um quimacete. Essa massa é a massa de vapor que a gente está querendo encontrar. Então, é a massa vezes o calor específico do vapor vezes a variação de temperatura do vapor. Mais o segundo calor é aquele que é necessário fornecer para que o vapor mude de estado físico. Na verdade, ele vai perder, porque ele está sendo resfriado. Então, vai ser a massa de vapor vezes o calor latente de liquefação de vapor. Mas o terceiro calor é aquele que vai ser utilizado para resfriar a água, o vapor, agora já é água, de 100 para 50 graus Celsius. Então, é a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Tudo isso igual a zero. Então, eu terei 6.600 mais o M é o que eu estou procurando, o calor específico de vapor de água é meio, e a variação de temperatura desse vapor é a final, que vai ser 100, menos a inicial, que é 120, mais o M, e ele me deu que o calor latente de liquefação do vapor de água é menos 540, mais M, o calor específico da água é 1, e a variação da temperatura é a final, que é 50, menos a inicial, que é 100. Então, aqui nós temos todo esse calor que é cedido pelo vapor, vai ser cedido para quem? Vai ser cedido para o conjunto água mais copo, para esse aqui poder esquentar. Então, esse aqui vai ter que resfriar. Um calor, um cede, o outro recebe. Continuando aqui as continhas, nós temos aqui essa diferença de temperatura, ela dá menos 20. Menos 20 vezes meio dá 10. 10 M que ficou aqui. Então, menos 10 M.
540 vezes M é menos 540 vezes M. E aqui, a variação dá menos 50. Menos 50 vezes 1 é menos 50 vezes M, menos 50 M. Mais com menos é menos, mais com menos, menos, mais com menos, menos. Então, aqui é tudo menos. Menos 10 com menos 540 dá menos 550 M. Menos 50 dá menos 600 M. Então, a gente tem 6.600 menos 600 M é igual a zero. A gente pode passar isso aqui para lá mudando o sinalzinho, como está negativo vai para lá positivo, então vai ficar 6.600 é igual a 600 M. E aí a gente vai passar os 600 dividindo. Então a gente tem que a massa necessária de vapor será 6.600 dividido por 600. A gente pode cortar os dois zerinhos e aí a massa vai ser 11 gramas. E chegamos no resultado do item B que ele estava pedindo. Essa foi a resolução nossa, um exercício de equilíbrio térmico bem tranquilo, mas que tem que